Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos hoje, fazer um novo vídeo aqui sobre o Guardião 2.0, O que seria o Guardião 2.0, Nada mais é que o nosso supervisório, o nosso software supervisório, do alarme de incêndio, A gente fez uma atualização, recente, em que a gente consegue linkar outras soluções dentro do mesmo software ali para estar facilitando para um cliente. Às vezes uma necessidade, às vezes a gente tem um acesso também, um monitoramento dessa aplicação fora da empresa, ou seja, via web, via app. Então a gente vai explicar um pouquinho o funcionamento e o que um técnico precisa ter esses pontos de atenção para poder configurar para o cliente, e estar fazendo o backup desses dados também, Então vamos entender um pouco na parte teórica aqui, depois a gente vai para a prática, abre o software do Guardião, vamos fazendo junto aqui. Vamos lá, a plataforma compatível tanto é para PC quanto para celular, na parte web e disponível também no app, Monitoração é local, monitoramento remoto também. A parte é bem intuitiva, a parte da operação, as licenças de usuário por SaaS, Então cada cliente vai ter o seu usuário, então a gente faz o backup desses dados, O cliente pode ter uma licença web, uma licença para cada 10 usuários, Então a gente consegue dar as permissões de acordo com as permissões administrativas do cliente. Os dados são armazenados na nuvem, A gente tem um servidor no espaço da Amazon, mas o cliente que define onde é que quer fazer o backup desses dados aí. Pode ser um servidor local também. Eventos em tempo real, de fácil acesso, filtros simples e precisos nos relatórios emitidos, ele consegue linkar o que deu realmente só de bateria baixa, o que deu só de equipamento removido, o que está ativo na sua memória lá cadastrado, fazer um checklist de manutenção, ele consegue fazer o monitoramento disso aí, O que compõe para mim ter um software do Guardião? Eu tenho que ter, no caso lá, ou um mini PC, compatível, ou uma estação, Então a gente tem todos esses pré-requisitos, lá a gente passa para o cliente junto com o pessoal do suporte, engenharia, P&D, para seguir os requerimentos lá da instalação de um software do Guardião, porque ele pode estar comprando a aplicação completa já com o PC, ou notebook ou uma estação, e a gente está fazendo somente a instalação desse equipamento. Então hoje o modemzinho que acompanha o Guardião é esse aqui, com a entrada mini USB, que tem um rádio XB dentro, para fazer toda a comunicação ali. Vamos lá, hoje ele tem disponível no 2.0 via web, e app, e a instalação é local, somente um por máquina, ou seja, o servidor vai ser sempre ele lá dentro da sua rede lá. Vamos dar sequência aqui. Hoje eu posso estar instalando esse software tanto dentro do servidor, tanto numa máquina local do cliente. O que importa é que eu tenho que estar com um instalador local, ou no servidor na rede, ou no servidor virtual, na AVM, Então o que é importante a gente entender o quê? Que eu posso ter hospedado esse carinha lá dentro do servidor do cliente, mas porém eu posso ter acesso em outras máquinas decididas pelo cliente em quais situações eu posso estar logando naquelas máquinas para estar usando o software supervisório. Então hoje a gente tem compatível tanto na Amazon, a validação dos usuários, ou com o Linux, compatível também, MySQL, para a gente precisar fazer alguma consulta, alguma coisa, ou instalar também dentro de uma VM de um servidor virtual lá. Todos os dados são criptografados, toda a questão de criptografia. Então lá dentro eu tenho o que também? Dentro do Guardião 2.0, e os softwares motores que a gente vai falar mais para frente, a gente tem o que? Um recurso chamado Terminal Fire, que é o que? Por exemplo, se um cliente hoje ele quiser ter o software do Guardião e mesmo assim querer que avise em outras máquinas, a gente tem uma aplicação chamada Terminal Fire, que a gente consegue habilitar o Guardião como servidor, onde ele está instalado, e habilitar via IP essas máquinas com IP fixo e definir qual é a porta que ele está puxando esses dados para poder informar esse outro PC. Então a gente consegue configurar essas máquinas para receber os eventos do alarme de incêndio também. E para isso acontecer, a gente tem que deixar o PC, onde está instalado o Guardião, ou o servidor que está instalado a instância, conectado na internet, para aquelas máquinas no qual a gente vai estar designando para receber os eventos, receber todos os alarmes que a gente quiser determinar. Eu posso ter um alarme, se tem quando restaura, ou somente quando tem disparo, ou quando alguém tenta remover algum equipamento, ou somente quando der bateria baixa. Aqui eu tenho a opção de reiniciar junto com eles automaticamente, porque eu posso estar trocando de usuário. Então, feito isso, eu posso estar configurando e cada vez que reiniciar a máquina está subindo automaticamente. Isso é um recurso também disponível
dentro das extensões de softwares, né? Ainda no Guardião 2.0, o que a gente teria? A gente tem um software, né, que é chamado Supervisória, né, que permite monitoração do sistema em tempo real de qualquer lugar com acesso à internet. Funcionalidades incluem, né, a visualização dos status dos amplificadores de sinal, recebimento dos eventos dos periféricos, a emissão de relatório, né, sobre a saúde do sistema SDI, né, de detecção de alarme, projetada para eliminar barreiras técnicas, né, utilizando apenas as portas de saída, ou seja, não tem uma conexão de entrada, sim, somente de saída, né? Então a preocupação às vezes do pessoal de TI é o que vai acessar, o que vai estar de entrada naquele equipamento ali. Então eu consigo, né, a gente consegue através do software fazer com que a informação só saia e não tenha entrada para dentro de um servidor ou algo assim. Garante a segurança da rede interna do cliente, né? Utiliza os servidores da Amazon, né, priorizando sempre a segurança, né? Oferece robustos e recursos de proteção e conformidade, isso é muito importante. Possibilidade de usar um modem 4G para conexão rápida e segura. Isso, por exemplo, se o cliente não quer utilizar a internet dele, a gente consegue fazer a linkagem também de uma conexão de internet fora até um 4G, enfim. E isola a versão local do sistema do cliente também. Então a gente consegue fazer tanto via conectada na internet do cliente, ou a gente pode, né, sempre configurar uma internet externa nossa também. O que é possível também a gente conseguir fazer com o sistema do Guardião ou com qualquer outro software da Delta? A gente fazer, por exemplo, a gente tem um software chamado um monitoramento integrado, Manager View, né? A gente consegue fazer o monitoramento dessas filiais. Por exemplo, se eu tiver uma matriz, tiver 4, 5 filiais, a gente consegue fazer o monitoramento dessas filiais, dessas centrais, dos eventos, de disparo, removido, bateria baixa. Então a gente consegue fazer a gestão indiferente da filial o qual o cliente deseja monitorar, né? Para isso, basta que todas essas filiais a gente consiga configurar tanto IP fixo, né, para que no software, lá no Manager View, a gente consiga fazer o gerenciamento dessas redes. Não importa se é em São Paulo, se é em Minas, se é no Rio Grande do Sul, desde que a gente tenha todos conectados na mesma rede lá, né, configurado na internet do cliente, com as VLANs determinadas pelos IPs, a gente consegue fazer o mapeamento desses softwares na unidade matriz do cliente. Ainda no Terminal Fire, né, a gente consegue monitorar dentro do cliente, não importa se é dentro de filiais ou não, eu posso ter várias filiais diferentes, desde que cada um fique na sua rede, a gente consegue configurar lá a fábrica, por exemplo, a fábrica como um alarme geral para receber o evento. Nos escritórios a gente consegue configurar como um alarme geral também, manutenção para receber o evento somente de bateria baixa ou equipamento removido, né? Até porque quem vai dar o primeiro atendimento vai ser o pessoal da manutenção. Nos SESMs a gente deixa configurado somente com alarme geral ou se alguém remover algum equipamento também. Lembrando que para isso a gente tem que configurar o PC lá como um IP fixo e definir uma porta de conexão. O técnico basicamente só vai explicar para o cliente o que ele precisa ter, mas quem vai fazer essas configurações vai ser sempre o pessoal de TI. Do Delta Connection, o que é importante a gente saber um pouco sobre o Delta Connection, né? O Delta Connection nada mais é que o motor de todos os softwares, que é importante a gente saber. Então, o motor de todos os softwares é onde vai carregar todos os recursos, as extensões de software, né? DB Server, Modbus, né? A gente vai entender um pouco o que seria isso, DECTP é importante, SNMP é importante também, String Server, né? O Software Spare Pane, que é um dos recursos mais se tem saído hoje da Delta Fire em questão de software, né, junto com o Delta Connection. É importante a gente entender um pouco, né, e saber de cada um o que compõe ali, qual que é a estrutura de dados que a gente tem por trás disso aí também. Então vamos lá, o Delta Connection, essa é a telinha inicial dele, né? Então o que é? O software que possibilita a conexão entre sistemas de terceiros, né, com o sistema da Delta Fire e vice-versa, é onde a gente faz toda a integração. Premissa, tem um sistema que é compatível com os protocolos mais utilizados no mundo, né? Utilizando, né, possibilitando a comunicação entre eles. Funcionalidades, né, receber e enviar os dados para mais de um destino em tempo real com sua respectiva criptografia de segurança, né. Disponibilidade de licença é adquirida através da compra do software, motor, né, além dos módulos, que é os meios de conexão, com licença variando de 3 meses a 12 meses, né. Então, para cada licença ali, o cliente vai ter a sua necessidade, se vai querer utilizar mais do que um, mais que o outro, né? Então a gente consegue fazer essa gestão também.
Ainda no Delta Connect eu tenho um modo de extensão chamado DB Server, né? Isso é muito importante, o quê? Em que o cliente ele vai desenhar o que ele precisa nas boards, né? O que ele quer monitorar, né? O que ele quer enxergar desses dados aí. Então a gente consegue fazer através de o PID, Sistema de Engenharia, e desenhar a melhor solução para o cliente, né? Então a gente consegue ter um paralelismo de banco de dados, né? A conexão com central via TCP, possibilidade de salvar as informações em qualquer lugar, né? Simples de configurar, depois que a gente tem a configuração e a aplicação. 3 formas de armazenamento, né? Server local, nuvem própria, né? Ou da Delta Fire, hospedando na Amazon, né? Com exemplo ilustrativo, né? Que a gente tem um servidor local ou web, mensurando esses dados para dentro de um servidor, seja virtual ou local, né? Modbus, né? Que a gente tem como Modbus? A gente tem muita questão de aplicação em que a gente vai utilizar esse tipo de protocolo, né? Tanto na área industrial quanto para qualquer outro tipo de segmento que a gente vai ter um controle via programação. Ele vai operar sempre como master, né? Ele vai gerenciar suas slaves, né? E informa o sistema da Delta Fire caso algum evento, né, dos slaves troque de status. Então é mais uma troca de informação, ele tem que reconhecer, né, e saber o que está mensurando na informação. Possibilidade, né, isso é muito importante, de parametrizar os valores a serem monitorados, ou seja, a gente que define qual a forma melhor de estar mensurando esses dados, como status normal, alarme reconhecido, né, ou não reconhecido. Acompanha o sistema evento recon, que é onde é possível controlar as slaves, né, com valores de alarme, né, no caso que a gente tem como alarme reconhecida, ou seja, quando ele vai reconhecer algum evento. Suporta até 2 servidores, né, com 99 slaves por servidor, ou seja, até 180 registradores por slaves, um total que dá em torno de 35.640 registradores, né, então sendo monitorados ali em tempo real. Então aqui embaixo a gente tem o que? Os registradores, as slaves e os servidores. Eu tenho o servidor 1, servidor 2, o protocolo junto com a automação do Modbus e a comunicação da rede mesh alimentando esses carinhas aqui, fazendo a parte da integração. Então a pessoa ali, o técnico já conhece um pouco de programação, já consegue demandar questões de automação, principalmente nesse caso aqui, onde a gente tem outros sistemas, outros softwares que a gente consiga fazer toda uma aplicação voltada, né, e parametrizada para um sistema já sem fio, né? Então a gente consegue unir o sistema cabeado, né, via Modbus também, com protocolos, né, com diferentes protocolos, via sem fio também. Do DHCP a gente tem mais na questão na área industrial, né, onde a gente tem o que? A conexão via API. Né? Aqui o DHCP a gente faz a conexão via API e envia as informações para os equipamentos das bases com DHCP. Por exemplo, o ramais industrial, onde eu tenho já um equipamento compatível com esse tipo de API. A gente consegue na Delta Fire configurar também a parte da telefonia, que seria as partes de base, onde a gente teria centrais telefônicas que já utilizam esse recurso e a gente consegue fazer essa integração também. SNMP. Isso é importante por quê? Porque ele opera, né, um tipo de protocolo em que ele opera como um agente, ou seja, informando os dados ao gerente, né, que é o SNMP, no caso V2, né, possui uma MIB registrada em órgão mundial, que é regularizador. Isso é muito importante porque ele exerce as funções JET, TRAP, JET-DASH, JET-BOOK. Então, Delta Fire tem o seu próprio registro, né, que é o OID 5772. Assim como os grandes players do mercado, como a Apple, Cisco e HP, né? Em várias outras também. Então a gente vai ter sempre um layout onde eu tenho que passar e ter essa auditoria de protocolo, onde eu vou estar lá SNMP, V2, TCP/IP. Eu vou estar sendo passado por esses registradores, onde eu vou estar verificando esse protocolo antes de mandar até mesmo para um servidor de SNMP. Então a rede mesh faz o que? Converte esses dados, passa pelo protocolo, passa pelo Delta Connect, faz a validação e manda para um servidor. Então nada mais é que os tipos de segurança, protocolos, parte de criptografia tem que passar todo por essa etapa até chegar, né, no seu destino final lá. Vamos lá. String serve, né? String nada mais é que texto, né? Texto, os servidores dentro de texto. Então a gente tem o que? String lá é o view e recebimento de textos, né, parametrizáveis, ou seja, a partir do momento que a gente tem uma string, a gente consegue fazer com ela o que a gente quiser, converter para textos ali e definir o que é, qual a aplicação que a gente quer fazer com essas strings ali. A API, né, Application Programming Interface, que é de conexão, interconexão com servidores, ou seja, uma aplicação onde eu vou ter uma interconexão com servidores, tanto locais quanto virtuais, né, é uma API, né.
Simplicidade na saída de entrada, na saída e entrada de dados entre sistemas. A gente troca, né, de dados, né? O protocolo da Delta Fire fica protegido no Delta Connect, ou seja, toda a parte de segurança fica dentro do software, criptografado, né, fechado, antes de poder fazer a integração e essa troca de informações entre um servidor físico e um servidor virtual, né? Que é onde a gente vai trabalhar essa string lá dentro lá e converter para aquilo que a gente realmente precisa lá e depois fechar a criptografia lá. Delta Connection, né, nada mais é que a gente tem ali o software também, o Spare Panel, né, que ele vai fazer o que? Ele vai assumir automaticamente o controle do sistema quando a central principal ficar offline, ou seja, se tiver qualquer tipo de problema ou falha na minha central, esse software que é o Spare Panel, que está dentro do Delta Connection, ele vai assumir automaticamente a central se ela estiver conectada via TCP/IP. Mesmo se eu não tiver conectado via TCP/IP, eu tiver conexão via modem no meu supervisório do Guardião, eu consigo ainda manter meu sistema operando. Porém, se eu não tiver conexão TCP/IP, eu tenho que devolver o meu comando depois da minha central manualmente, quando ela voltar num concerto, por exemplo. É uma nova redundância, né, de equipamento, que é primordial para o funcionamento do sistema, né? Possui todas as parametrizações que a central principal dispõe. Lógica cruzada para monitoramento de central principal, né, TCP/IP e 2.4. Eu posso ter no software Spare Panel a conexão via TCP/IP ou via 2.4, né? O retorno do controle para ela vai ser sempre de forma automática se eu tiver conectado via TCP/IP. Delta Connection, né, ainda dentro dele, né, como a gente viu, a gente tem o Spare Panel, que é o que? Se mesmo eu tiver uma falha, alguém quebrar a minha central, automaticamente eu vou ter sempre essa questão da redundância dentro do software, né? Para quê? Para que eu não perca meu sistema, mesmo que a central viesse a parar no sistema, né? Então, mesmo que se você tivesse que acionar ou tivesse um princípio de incêndio, o Delta Connection lá dentro, que eu tenho o software Panel, ele vai estar atuando, né? Ele vai estar identificando a conexão com os roteadores e através do supervisório que tem o Guardião, a gente passaria a operação toda 100% para o Guardião, porém quem ia estar fazendo a intercomunicação seria o Delta Connection lá dentro, né, do software lá. Então aqui a gente tem um exemplo, né, do que seria um ecossistema com os produtos da Delta Fire. Eu posso ter integrações tanto geração 3 quanto geração 4, né, trabalhando de diversos formatos, né, tanto com a bridge, com o sistema legado, uma geração 3, né, S1200, outra, por exemplo, a S100, somente a geração 4, né, a gente pode ter a opção de trabalhar como subcentral também de uma central GX, né, isso é importante também, e isso a gente pode ter tudo num software só embarcado, né. Por exemplo, hoje um software que vai delegar bastante a parte de operação é o Guardião 2.0, que a gente vai dar uma estudada agora e vai fazer na prática também. Então vamos lá, vamos fazer a sequência aqui. Vamos abrir o nosso software Guardião. Vamos abrir ele aqui na área de trabalho. A gente já tem ele conectado. Vamos dar 2 cliques aqui. Sempre como administrador, né? Vamos esperar ele reiniciar. O técnico basicamente, né, vai ter que saber o que? Sempre quando o técnico vai ter o seu Guardião, que é o de técnico, a versão de técnico, quem faz toda a parte de instalação, configuração, vai ser sempre a parte do suporte. Então o técnico já vai ter a sua licença de técnico, o cliente vai ter a licença para ele final, né, de acordo com o pedido que ele fez a solicitação junto aos integradores lá. Então vou colocar meu usuário aqui, que vai ser admin 1234, minha senha é admin 1234. Colocar aqui. A minha porta vai ser a porta do modem no qual vai estar conectada, né? Ele vai pegar sempre automaticamente a última porta no qual o modem está conectado. Eu vou clicar em entrar. Então ele vai carregar a minha tela, a gente vai esperar fazer a leitura de todos os equipamentos, a sincronização do modem. Primeiro ele vai atualizar essa tela. Então a gente vai ter os modos de operação da central, o status da central, a minha rede de amplificadores, os eventos de hoje, os alarmes de hoje, né? A versão no qual vai estar atualizado o seu software e o tipo de licença que a gente tem aqui, que no caso seria Pro Local. Então aqui já deu a operação da central com modo normal, eu posso ter modo normal, modo parcial,
Então, se eu estiver operando com o software spare pane, quando ela vai subir automático, ele vai estar me dizendo a operação com modo software spare pane. Então, você já vai dizer, pô, minha central aconteceu alguma coisa para estar aparecendo esse tipo de operação. Normalmente, quando a gente vai fazer algum teste na central, a gente coloca um modo parcial e no Guardião, né, 2.0 ele já vai te informar também. Então, eu tenho a aba aqui em cima de alarmes, né? Eu tenho um comando de restaurar o sistema, silenciar alarme se você tiver estrobo, alarme de abandono seria de evacuação, alarme de brigada seria só a parte do brigadista, né? Posso fechar aqui no cantinho. Em cima eu tenho o número de série da minha central, que é muito importante. Logo abaixo o que? Eu tenho a aba de dashboard, onde vai me mostrar o que? Os tipos de eventos que eu tive naquele dia ou até um mês, né? Logo embaixo eu tenho os acionamentos, né, daquele dia, se eu tiver algum bateria baixa, ela vai te mensurar também no gráfico, né, onde eu tenho durante o mês todas as quantidades e os eventos diários, tipos de comandos de alarme que eu tive também, removido, se eu tiver algum equipamento removido, né, ele vai te gerar esse gráfico também, e aqui embaixo também ele vai te mostrar um gráfico, né, no formato de pizza ali para você estar verificando, né. Mais importante que a operação, eu tenho a emergência, né. Tem uma aba de emergência, onde a parte operacional vai estar operando o sistema de alarme de incêndio. Eu tenho um menuzinho aqui na lateral direita, em que eu posso estar restaurando o sistema, eu posso estar silenciando um alarme, né? Eu posso estar dando um alarme de abandono, que seria evacuação, e o alarme de brigada também, se eu precisasse fazer uma chamada para os brigadistas ou até gerar um alarme automaticamente também. Posso selecionar o alarme por grupo, se eu particionei a minha central para o alarme por grupo, seleciono o grupo, vem aqui e gera o seu alarme. Se caso eu precisar gerar um alarme geral, só selecione o alarme geral e selecione o alarme no qual você quer fazer o registro, né? Parte de alarmes também, dentro das 24 horas no mesmo dia aqui, eu tenho os registros, né? No caso aqui eu só fiz o sistema restaurado, então ele vai te dar a data, né? Onde é que foi feito, a origem, né? Eu tenho embaixo aqui os eventos, né? Ele vai te mostrar se você teve bateria baixa, se teve removido, disparo, ele vai te mostrar os eventos também, o tipo de ocorrência, a descrição, o ID do equipamento, que é importante, e a localização e a data. Logo aqui embaixo a gente tem o que? Os periféricos, né? O que seria os periféricos? Tudo que está cadastrado na minha central. Tá, mas como é que eu trago esses dados aqui para cá? A gente tem a opção aqui embaixo que é configurações, né? O que o técnico precisa fazer para trazer esses dados da central para cá? A gente teve nos vídeos anteriores, lá onde tem lá a parametrização da central via MFProg GX, a gente vai carregar aquele arquivo lá, ó. Lembra aquele arquivo que a gente fez lá na central, cadastrou os periféricos, geração 3? Então esse arquivo, a gente tem ele aqui, vamos fazer uma demonstração, selecionar ele aqui, treinamento, vamos selecionar ele aqui, aqui, ó, pode ser esse carinha aqui, e vem aqui e envia o arquivo aqui. A partir do momento que você enviar, vai dar embaixo aqui, arquivo enviado com sucesso, e esse arquivo vai vir para cá, ó, como periféricos, né? Esse meu aqui eu tenho 300 e poucos, 362. Então, a partir do momento que você cadastrou na central, você já pode importar o arquivo para cá. Então, aqui você vai ter a posição da memória, vai ter o ID do equipamento, que vai estar lá na etiqueta. Você definiu lá que esse cara vai ser um acionador, e você lá colocou lá a localização dele instalada fisicamente, e é o que você colocou na central. Então, feito isso, você tem lá os periféricos, né? Tem os grupos, né? Se você particionou o sistema do cliente, você criou os grupos lá, né? Por exemplo, no prédio de 10 andares que a gente utilizou como exemplo, criou 10 grupos. No caso aqui eu tenho 2, 3 só. Então aqui eu posso renomear meu grupo, né? Que no caso seria a sala de treinamento. Posso colocar o nome do outro. E dentro aqui para cada grupo você tem os periféricos, né? Que no caso aqui do grupo 1, deixa eu fechar aqui. Do grupo 1 eu tenho esses periféricos e tenho 3 amplificadores. Você consegue renomear também. Nesse grupo aqui eu não tenho nenhum amplificador, mas tenho um periférico. Onde é que eu posso visualizar isso? Na rede. Vamos lá na aba de rede, né? Na aba de rede você tem o que também? Eu tenho a minha central, né? O ID da minha central lá do rádio. Eu tenho o ID do meu modem, né? Que vai estar online, tá verde, então online. E aqui eu tenho o que? Os amplificadores encontrados, são 3, né? Que a gente está utilizando aqui. 3 online, né? Sincronizando não tem nenhum, e offline também não tem. Se caso eu precisasse, né, alterar o nome de algum, eu poderia vir aqui no lapisinho e renomear ele, ou colocar no grupo também aqui embaixo, né? Selecionando o grupo aqui.
O selecionando o grupo vai determinar em qual alarme, em qual grupo ele vai tocar. Se eu não colocar nenhum no grupo, ele vai tocar no alarme geral. E se eu selecionar o alarme por grupo aqui, eu venho aqui e seleciono o grupo no qual ele vai estar tocando depois. Então, a seleção do grupo, depois que você fez, vocês vêm aqui e salvam também. Logo após, depois, embaixo de rede, eu tenho relatório, né? Se você quiser tirar um relatório dos eventos que você testou o alarme no cliente, os eventos de alarme, eu posso tirar um relatório de lista de periférico, né? Isso é muito importante para entregar para o cliente também. Vem aqui, tira em PDF. Um relatório só dos amplificadores instalados, né? Isso é muito importante, ó. Eu tenho, no meu caso, tenho vários aqui. Eu tenho o status dos amplificadores, tenho o status da central, mais importante é periférico, amplificadores, né? E os eventos e os alarmes. A aba de configurações, o que o técnico tem que se atentar aqui? Configurações do sistema, ativar o recebimento das notificações de atualização, status da rede AC da central, né? Mostrar quando a central está com falta de rede AC, a gente procura deixar habilitado. Status da bateria baixa, a gente deixa habilitado também. Né? Você pode carregar um logotipo do cliente, a gente também pode salvar onde uma pasta com um banco de dados, é importante também, se quiser salvar com horário e tal, para alguma pasta raiz, isso é importante a gente saber também. Licenças, né? Essas licenças quem passa é o pessoal nosso do suporte, né? Mediante a aprovação do pedido já no comercial, né? A gente gera toda a licença. No caso aqui está ativa, eu tenho a licença web, né? E a licença Pro Local, que é da instalação. Dados do usuário, né? Quem cria o primeiro usuário vai ser sempre o suporte, né? Mas nada impede depois de vocês virem aqui e criar mais usuário para o cliente também. E dar as permissões cabíveis a ele, né? Notificações por e-mail, é possível receber notificações via servidor SMTP, né? Você vem aqui e cadastra o e-mail, né? No qual quer receber esses eventos também. É possível. Terminal Fire, né? Adquirindo a licença, você consegue vir aqui colocando licença e fazer a ativação. Aqui embaixo você vai ter os computadores registrados. Parte de operação você vai ficar mais sempre com controle de emergência, então que é mais fácil. E um recurso muito importante que saiu não faz muito tempo é aqui em cima vai aparecer o seu usuário. Quando precisar atualizar o seu Guardião e tiver alguma versão disponível, a gente consegue vir aqui em admin, né, que no caso é o meu usuário ou o usuário no qual vai estar logado, e vir atualizar. Então o meu aqui, né, você, ó, seu Guardião 2.0 está em dia. Opa, se tivesse alguma atualização para fazer, você já poderia fazer, desde que esteja conectado já na internet. Então lembrando que se você precisar sair do sistema, vem aqui, clica em sair. Mas a parte operacional que você vai ter sempre em mente vai ser essa telinha aqui, ou a aba de sistema, onde vai mostrar as condições da saúde do seu Guardião 2.0. Certo, pessoal? Então a gente ficamos por aqui. Até o próximo vídeo aí. Vamos mostrar outros recursos para vocês aí. Até mais!